Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo da nossa playlist Palavra-Chave. O tema deste vídeo é ensino de matemática. No mundo atual, com um uso tão intenso de tecnologias digitais, é impossível não pensar na instrumentalização, por menor que seja, de recursos matemáticos no nosso pensar, na nossa interação com a informação. E hoje nós temos um grande presente, a presença ilustre de uma referência na área, é referência para mim, é referência para muitos amigos meus, professor Dirceu Silva. Quero te agradecer demais pelo seu tempo, por estar aqui participando dessa iniciativa conosco. O professor Dirceu é não só uma referência, como também como no mundo acadêmico, mas como pessoa. Professor, seja muito bem-vindo à nossa playlist, e o que você poderia nos falar sobre essa questão da matemática e do ensino de matemática nesse universo tão complexo? Olá, tudo bem, pessoal? Obrigado, professor Ricardo, obrigado pelo convite. Ricardo é um grande amigo, uma pessoa que nos conhecemos há não muitos anos, mas acabamos formando uma estreita relação de amizade, né? É um grande prazer de estar conversando contigo, né? Então, o ensino de matemática, quando a gente fala de matemática, você falou das tecnologias, da computação. Primeiro, eu queria lembrar que computação é matemática. Esse é o grande problema. A computação não é só a linguagem, ok? Por trás da computação, você tem diversas ferramentas que são todas matemáticas. Tanto é que, quando na Unicamp, que é o primeiro curso de computação no Brasil, o Zeferino Vaz, sabiamente, levou a computação para o estudo de matemática. Até hoje, é estudo de matemática, estatística e computação. E na USP se levou para a engenharia. Na USP não decolou e na Unicamp decolou, porque é um problema matemático. Inclusive, os processadores que a gente tem, você precisa entender um processo novo matemático para melhorar os processadores. Cada vez eles são maiores, mas eles funcionam, ou seja, a arquitetura deles, o Ricardo deve saber mais que eu, ele é autoridade nisso, mas essa arquitetura continua sendo a máquina de Turing, lá do von Neumann, né? Ou seja, década de 50, não é isso? Então, você fala assim, ó, acabamos de falar aqui, ó, esse computador é 10ª geração, o que significa isso? Tem um monte de chip dentro dele, um monte de transistor, né, de microprocessadores dentro dele, que é enorme, um negócio enorme, medonho, que gasta um monte de energia. Se tivesse uma matemática diferente, ele não precisava de tanta coisa assim. Bom, então, esse mundo que a gente está de frente com as tecnologias, com a ciência, com a engenharia, a nanotecnologia, inclusive, quando a gente fala de biossegurança, de biotecnologia, fala de química fina, fala de nanotecnologia, ou seja, esse mundo, ele é um mundo recheado de matemática, né? Por trás de tudo isso, tem são problemas de ordem matemáticos. Ou seja, existe uma base que as pessoas muitas vezes não entendem. A gente vê uma notícia dizendo, olha, o cara conseguiu mapear o DNA de tal vírus, tal. Por trás disso, tem um trabalho de computação, um trabalho de física, tal, que é matemática, continua sendo matemática. Então, na realidade, por que a matemática, já que eu vou sair um pouquinho da tecnologia, se permite, Ricardo, e se eu sair, por favor, peça para eu retornar, que a gente começa a falar o que a gente gosta, a gente viaja, né? Entre flow, né? Entre estado de satisfação. Então, quando a gente fala de ensinar matemática, é um problema maior do que a matemática, né? Porque a grande maioria das pessoas não gosta de matemática. Por exemplo, fazer um breve parênteses, eu estava na primeira série do ginásio, né? Estou fazendo agora, completando 64 anos, então faz um pouquinho de tempo, né? Então, na primeira série do ginásio, antigamente era a primeira série do ginásio, hoje em dia seria a sexta série do ensino fundamental, né? Bom, e aí eu estava, eu era um aluno normal, aluno que, ou seja, em casa ninguém gostava de matemática, tanto é que meu irmão foi para as humanidades, tá bom? E eu não tinha grandes livros de matemática. E estudando matemática, eu fiquei de segunda época. Antigamente era assim, você tinha que fazer 49 pontos para passar, fechar direto, ou você precisaria tirar 50 pontos num outro exame, segundo exame, que era feito em fevereiro, no ano seguinte. Aí, obviamente, né, que levei uma grande dura do meu pai, da minha mãe e tal, e como eles não sabiam matemática, meu pai estudou até a terceira série do primário, e minha mãe até a quarta série, eles não conheciam aquilo que estavam aprendendo, nunca chegaram na dita primeira série de ginásio. E eu peguei minha irmã muito menos, não gostava disso, detestava, mais velha, mas detestava. E eu catei o livro de um professor que mais tarde eu vinha esse amigo, né, Oswaldo Sergelli,
E esse cara, eu acabei pegando esse livro e estudando ele de cabo a rabo, ou seja, dezembro, janeiro, fevereiro. E fui lá e tirei 10 na prova. A partir disso, eu nunca mais tive problema com matemática, porque eu entendi o que estava escrito por detrás daquele monte de símbolo, um monte de coisa. Então, quando a gente fala de ensinar matemática, é uma coisa que a gente devia ter uma preocupação muito séria, sobretudo nas séries iniciais, no nível médio, e sobretudo na universidade. Tem uma preocupação muito especial, porque a gente acaba, nós professores dessa área de exatas, acabamos por afastar as pessoas. Então, é comum que mesmo nos cursos de matemática, o curso de física, engenharia, computação, que tem muita matemática, as pessoas sejam reprovadas em massa, né? Todo mundo fica DP. Então, por que fica todo mundo DP? Não é que o pessoal é incompetente, burro, idiota, nada disso. É que o ensino matemática, ele prima por uma coisa chata, que é chamada de gramática. Então, o professor de matemática, ele ensina gramática para você, e não ensina matemática, não ensina a pensar como matemático. Quando a gente começa a pensar como matemática, a coisa fica simples, né? Então, como que a gente pensa como matemático? Pensar como matemático é você não olhar para aquele conjunto de signos e fórmulas tal, e olhar aquilo como sendo um bicho de sete cabeças, mas tentar entender o que significa cada elemento daquele, né? Por exemplo, quando eu levo alguma coisa a quadrado, subtraio de alguma coisa. Quando eu subir uma operação ridícula, né, de subtração, pego um elemento, subtraio, por exemplo, pego a média de alguma coisa, subtraio de um valor, né, que faz parte da média. O que eu estou calculando? Na realidade, você fala assim, essa é a diferença entre a média e o valor. Não, eu estou calculando a distância que aquele elemento tem do centro. Então, na realidade, eu descubro como estão espalhadas as coisas. É assim que a gente tem que pensar, né? E se eu levar isso ao quadrado, fica melhor ainda. Eu acabo potencializando essas distâncias, né? Então, por exemplo, 2 ao quadrado é 4. 4 ao quadrado, 16. Só que se eu pegar 0,1 ao quadrado, dá 0,01. Então, se eu elevo ao quadrado essa diferença, eu acabo aproximando as coisas que estão mais próximas e afastando as coisas, ou seja, eu ponho uma lupa de aumento. É assim que a gente pensa, né? Então, por exemplo, todos os matemáticos, né? Aliás, a matemática é uma coisa muito recente enquanto campo de saber. Sempre a matemática foi exercida pelos físicos, que é a minha primeira formação. Entendeu? Então, a gente estuda mais matemática que matemático. E, no fim, a gente acaba tendo a licenciatura, ou seja, tendo a formação em matemática, né? E aí, era o seguinte, a gente, se for pensar nos grandes físicos, antes de Galois, né? Ou seja, isso é século, já as portas do século XVII, final do século XVII, antes disso, todos os matemáticos eram geômetras. Galois que tira a geometria da matemática. Isso faz com que apareça um novo tipo de teoria, um novo tipo de concepção, né? Mas a gente pensa que, por exemplo, todos os cursos de cálculo que a gente ensina, tudo isso é geometria pura. Só que a geometria é uma coisa que a gente não aborda na escola, porque é sempre o final dos livros e as pessoas não gostam, entendeu? E geometria é espetacular, né? Geometria é algo espetacular, tá certo? Então, mas isso é uma coisa que a gente tem que começar. Se você quer aprender matemática, claro que a escola é fundamental, importante, não vou tirar o relevo, nem o mérito dos meus colegas, nem o meu mérito das pessoas que ensinam matemática, que estão aí numa briga, né? Dadas as condições ruins que a gente tem de educação em países como o nosso, né? Que o investimento em educação não é essa grande coisa, então estou elogiando meus amigos matemáticos e matemáticas, mas estou dizendo o seguinte, você quer estudar matemática, mesmo que depois você passou de tudo isso, se você pegar um livro de matemática lá do zero e começar a estudar sozinho, daqui a pouco você vira autoridade nisso, né? Matemática é isso, a gente tem que ter essa coisa, tem que ter uma certa solidão para aprender matemática, entendeu? Porque ela é uma linguagem universal, a gente tem que entender o que está por detrás dessa linguagem. Se a hora que você entende o que signos simbolizam na cabeça das pessoas, fica fácil. E outra coisa, uma das coisas ruins que a gente não aprende em matemática é que a matemática é ensinada sob um conjunto de regras, um conjunto de técnicas. Então, eu tenho, por exemplo, um exemplo típico, meu filho, por exemplo, não é que não tem nada a ver com inteligência, nada disso, é esforço dele mesmo, as pessoas, eu acho que todo ser humano é inteligente, não é um mérito de um ou dois, né? Claro, os Einstein da vida aparecem de vez em quando, mas são os Einstein, né? Não somos nós. Mas meu filho nunca teve problema de matemática, porque ele estava na primeira série, no começo da primeira série, e eu ensinei ele a fazer conta de forma de ábaco. Ou seja, você separa unidade, dezena e centena e faz as contas com isso. E a gente brincava de charada matemática. Eu ia buscar minha mulher no trabalho, 2 vezes por semana, e eu pegava ele na pré-escola.
ou na escola. E ele ia no banco de trás e pegava um monte de trânsito e tal, e eu dava uns elementos, falava assim, Pedro, quanto que é 192 vezes 7? Entendeu? E ele fazia de cabeça a conta e acertava. Bom, quando ele começou a fazer, entrou na primeira série mesmo, tal, o professor disse, não, isso não é conta. Conta você tem que fazer assim, ó. Você pega, monta essa chave aqui, multiplica isso aqui, baixa um, leva outro, pá, e você acaba, destrói a criança, né? Porque a técnica não ensina você a pensar. Né? Então, e aí vem um negócio complicado. Você já gera uma técnica de memorização, de simples memorização do processo, né? Que uma calculadora seria melhor que isso, porque não vai além dessa coisa, né? E aí, a ideia é que você já mata ali na raiz, né? Você já faz com que a pessoa não aprenda isso. E isso é público e notório, porque as pessoas não vão para frente, ou seja, você não sente segurança. Eu lembro que o meu filho estava na primeira série, ele se interessou por raiz quadrada, eu ensinei ele a fazer raiz quadrada. Entendeu? Então, era engraçado que ele ficava na escola lá estudando, e tinha o pessoal de quinta série, ele ensinava matemática para o pessoal de quinta série. Né? Tá certo? É uma coisa assim engraçada. Uma vez eu lembro que ele estava, acho que já estava na sétima série, por aí, antiga sétima série, que agora seria a oitava, né? Ele tinha aqueles problemas como que é, de otimização, que você usa a equação de segundo grau para otimizar, né? É uma coisa que foi desenvolvida na indústria universitária norte-americana, e eles guardaram como segredo, porque aquilo resolvia problemas de produção, por exemplo. A figura geométrica que tem a menor perímetro, com a maior área, é o hexágono, né? Porque as abelhas fazem hexágono. Olha que loucura, cara. Elas aprenderam a economizar cera, né? A panela que tem maior volume com menor superfície, ou seja, economia de alumínio, inox, é a caçarola. A altura é a mesma coisa que o raio. Então, são os chamados problemas de otimização matemática. Né? Isso a gente faz com derivada. Derivada primeira, derivada segunda. Aí eu falei, Pedro, legal, você faz isso aí. Mas tem uma maneira que você faz com duas linhas, ensinei para ele. Ele chegou na prova e resolveu com derivada. O professor não queria dar nota para ele. Né? Tá certo? É o contrário. Não, eu ensinei assim, não, mas assim está certo, tá certo. Mas, pois é. Então, mas se eu sei fazer uma coisa melhor, por que você não deixa fazer uma coisa melhor? Entendeu? Então, na realidade, dá para ensinar, por exemplo, até na oitava série, dá para ensinar, no primeiro ano do colégio, dá para ensinar derivada, mas derivada de forma geométrica, sem entrar no mérito da complexidade da gramática, né? Tá certo? É história de língua, né? Se você chega num país estranho e vai morar lá, por exemplo, vou para o Japão, eu não falo, o que eu entendo é uma dúzia de palavras japonês, né? Certo? Muito obrigado, bom dia, aquela história, né? Cumprimento, ou seja, relacionamento social, né? Mas se eu estou num local desse, eu começo a morar, eu começo a me interessar, porque eu acabo vivendo aquilo. Mas em nenhum momento apareceu nas ruas lições gramáticas nos muros, né? Dizendo, ó, quando o sujeito é na primeira pessoa, homem fala desse jeito, mulher fala daquele jeito, né? Que o japonês tem isso, né? Que homem fala de um jeito, mulher fala de outro, né? E homem casado fala de um jeito e homem solteiro fala de outro, mulher casada fala de um jeito, mulher casada fala de outro, né? Mas não existe nas paredes isso. Isso você aprende ouvindo. Então, na realidade, o ensino é isso mesmo. Você tem que, na realidade, começar a perceber que você tem que começar a jogar, botar mais gasolina na fogueira, ao invés de apagar. Falar, não, você não pode passar daí, né? Então, é mais ou menos isso. A gente tem um contrato burocrático, né? E a matemática, sim, porque as pessoas que ensinam matemática superaram esses traumas. E eles acham que, na maioria das vezes, que as pessoas não vão ter esses traumas. E tem, todos eles têm. Né? A gente percebe que é o Geriza, né? O monstro né? É o fantasma do umbral, né? Da escola é matemática, né? Tá certo? E o resto é um mero detalhe, né? Mas é isso que física e matemática é que separa as pessoas no vestibular, só para você ter ideia, né? O resto das pessoas conseguem ser parecidas. Perfeito, professor. Eu fico até com pena de cortar sua fala, mas é que na emoção de te receber, eu acabei pulando aqui a nossa sequência de sempre, que é apresentar o professor, falar da sua história. Mas eu vou deixar aqui o currículo dele, porque eu quero aproveitar cada minuto da nossa fala aqui. Mas só lembrando que tudo isso que eu estou falando vem justamente dessa formação, olha, de física, licenciatura em física e matemática pela Universidade de São Paulo, mestre em física pela Universidade de São Paulo, doutor em educação pela Universidade de São Paulo, docente da Unicamp já há um bom tempo, e a experiência dele é muito vasta. Então, eu até nem vou ficar preso aqui nesse roteiro, e já passei rapidamente, porque eu queria destacar justamente isso tudo que foi colocado aqui, que eu acho que é muito importante, principalmente quando se fala dessa questão da gramática e do pensar matemática. É esse pensar que a gente precisa levar, inclusive que a gente tem aqui trabalhado bastante nisso, levar com mais força para cursos de administração, de economia, de
ciência da informação, todas as áreas hoje precisam da matemática como instrumento, como você acabou de falar, como um instrumento para nos ajudar a pensar, a encarar as coisas, a relação de tantas quantidades com as quais nós temos contato hoje. Então, um produtor hoje, quando ele vai decidir se vai plantar ou não, ele tem um número muito grande de variedades, e isso se resume a uma relação entre essas variáveis, entre essas quantidades. Como é que a gente pode ajudar a trazer a matemática agora também, além dos iniciados, né? A cruzar os umbrais dos iniciados e trazer isso para a sociedade, professor? Você lembrou muito bem, Ricardo, lembrou muito bem isso, porque um dos caras que fez sucesso no mundo, olhando agronomia, por exemplo, vou dar um exemplo típico, Ronald Fisher, foi um grande estatístico, ele é formado em matemática, foi um brilhante estatístico, o homem que fez, né? Tanto é que a rainha deu o título de Sir para ele, cavaleiro, né? Da rainha, devido à importância do trabalho dele. Mas o inglês, por conta de ser um país que foi criado, ou seja, fundado, aspas, né, foi fundado pelos romanos, né? Londínio era uma cidade do Império Romano, né? O pessoal acha que era outra coisa, não, é romano. E os romanos, como o império era muito grande, eles tinham estatísticas e tudo. Eles tinham essa preocupação com a estatística, apesar de haver um tipo de codificação numérica que é quase impossível fazer conta, né? Os números romanos são horríveis, né? São números indo-arábicos que são muito bons. Tanto é que até hoje os árabes são, e os indianos, né, os hindus, são espetaculares em matemática, né, sempre foram, né, porque permite fazer conta. E os números romanos, não, faz uma conta subtrair com o número romano, é uma loucura, né? Talvez eu fiz uma brincadeira dessa com o aluno, mas, indo direto ao assunto, Fischer, ele tinha dados de plantação de trigo dos últimos 200 anos, só que ninguém sabia o que fazer. E ele sentou ali, ele criou vários testes, vários métodos, ou seja, usando de lógica, usando de matemática, para analisar esse conjunto de dados e descobrir qual é a forma melhor de adubar a terra, qual a forma melhor de regar a terra, e aí por diante. E aí, isso resolve o problema de fome, né? Certo? Então, uma coisa é você colecionar números, outra coisa é saber lê-los, né? É entender as relações que existem por trás dele. Como que eu posso fazer isso, né? Como que eu posso perceber essas relações? Então, isso é uma coisa comum. Por exemplo, alguns campos de saber hoje em dia, tipo a educação, a sociologia, a psicologia, o pessoal eliminou a matemática desses campos. E antigamente existia. Por quê? Porque você precisa, para fazer gestão de educação, gestão de política pública, ou até de psicologia só tem matemática, cara. Tem matemática e estatística. Tanto é que os caras que foram para... Você pegar o nome dos grandes, os psicometristas, todos eles eram estatísticos e trabalhavam na psicologia. Então, essa eliminação de matemática facilitou a vida das pessoas, mas você distancia as pessoas, né? Então, por exemplo, te dar um exemplo típico, alguns cursos norte-americanos de psicologia, você tem 4 cadeiras de estatística e de matemática, 2 de matemática e estatística. Curso de agronomia, você tem 4 cadeiras de estatística, e vai em frente, é isso aí. Economia tem 4 cadeiras, entendeu? 4 disciplinas, entendeu? Por quê? Porque é importante você formar pessoas que vão mexer com isso. E aí, por que a gente tem um retardo tecnológico até? Porque a gente não tem a base, né? A gente fala muito de certas coisas, mas a gente não tem estrutura. A gente, muitas vezes, é muito rasante. Você não entende o que os outros falam, você é obrigado a aceitar pronto o que ele te falou, né? Então, é um negócio complicado, né? Eu acho que quando a gente começa a adentrar esse mundo e descobrir o que está por detrás desse mundo de codificação, de linguagem e tal, a gente começa a interpretar as coisas que estão à nossa volta, enxergar o mundo de outra maneira. E diga-se passagem, queria registrar para quem vai assistir esse vídeo, que a matemática é o único campo de saber que foi totalmente inventado pelo ser humano. Então não deve ser uma coisa tão desgraçada, porque foi nós que inventamos, tá certo? Veja que a física é mais complicada, parece que a física não foi inventada pelo ser humano, né? Tá certo? Não é um campo de saber do ser humano, ou seja, é uma coisa que, entre aspas, já existe, né? Então, é uma coisa extremamente complexa, você tem que desvendar o que existe. A matemática é construída exclusivamente por seres humanos. É um campo de saber totalmente humano, né? Então, filosofia, você é totalmente humano, só que você filosofa sobre coisas que existem, ou que já existiam, né? Sendo aí, acreditando que os objetos existem, né? Não sendo idealista. Os idealistas acreditam que cada um enxerga a coisa e enxerga de uma maneira, né? Então, mas a gente tem isso não acontece só no Brasil. Hoje em dia, se você for pegar os mestrados e doutorados norte-americanos, a área de exatas é quase 100% cursada por estrangeiros.
O norte-americano também não vai para essa área. Só que a diferença é que eles vão lá, buscam o cara, que é chamado chamado de, como que é, de H1, não sei o que lá, tem um nome específico para esse passaporte, que é o brincadeira, é passaporte do gênio. Então, assim, o Ricardo é autoridade no mundo em processador de óptico, de alta performance. Eu vou lá e falo, olha, professor, o senhor vem trabalhar com a gente. Não, não quero, não, mas eu te pago 10 vezes, não quero. Mas você vem aqui, vai ficar um cara, mas eu não gosto de inglês, você é um cara que vai ficar falando português do seu lado. Traduz tudo que você fala. Eles acham um jeito de te levar para lá. E aí, te paga, ou seja, e você chega lá, faz esse monte de coisa. Tanto é que quem construiu o Vale do Silício foram chineses e hindus, né? Certo? Que é, ou seja, o processador continua sendo problemas matemáticos, né? Ou seja, são pessoas que se debruçam sobre esses problemas. E por que esses caras foram lá e construíram tudo isso? Construíram tudo isso por conta de ser, ou seja, de conhecer essas coisas. Meu filho estava em Liverpool, vou citar de novo meu filho, ele está falando de mim, né? Tô saudade dele, faz tempo que eu não vejo, ele mora longe. E aí, ele estava em Liverpool e ele fez um estágio lá com um professor que era de Hong Kong, que trabalhava com nanotecnologia para a medicina. Então, por que esse cara estava lá na Universidade de Liverpool trabalhando com nanotecnologia para medicina? Porque o inglês não faz, você tem que trazer de fora, cara. Entendeu? E o cara, autoridade, foram lá buscar o cara na China, lá no Confundado do Judas. Entendeu? Ó, cara, vem trabalhar com a gente. Entendeu? É assim. Por quê? Porque esses caras, eles têm uma formação, é engraçado. A Finlândia, por exemplo, é o país que tem os melhores rankings de matemática do mundo. Né? Dizem as más línguas, porque o finlandês, devido à temperatura, as condições de isolação que eles têm, isolamento, eles ficam muito nas suas casas, tal, é propício às pessoas se debruçar sobre essas coisas desse tipo. Como eu falei, existe esse momento de solidão para pensar, né? Não é um mundo bombardeado por um monte de informação, um mundo raso, né? Uma piscininha enorme, mas muito rasa, né? Então, é isso que a gente tem que, claro que internet é legal, WhatsApp é legal, tudo isso é legal, só que você tem que reservar algum momento do seu dia para se aprofundar em alguma coisa. Né? Então, o catar com carinho, escolher um livro com carinho e ler até o final, mesmo que não é da sua área, é uma coisa fundamental. Né? E, inclusive, como dizia aquele, eu aconselho da matemática de forma mais solitária, e até tem um monte hoje em dia de grupos na internet que são muito legais, inclusive no Instagram, em um monte de lugar, de matemática, que você põe uma pergunta lá para os caras respondem. Entendeu? Inclusive, tem maior carinho de responder, são estudantes, tem professor, tem tudo no meio. Então, na realidade, você pode usar também essas redes sociais, todas essas coisas, para aprender matemática, viu? As dúvidas aparecem. Por exemplo, o ResearchGate, que é um canal que todo acadêmico conhece, que foi um site aí que a história é mais ou menos que é um grupo de nerd aí, de gente da Universidade da Califórnia e de outras universidades, resolveram fazer um portal de pesquisa, né? Ou seja, gente de computação, que trabalha em final de curso, essas coisas, fizeram um portal um sistema que você pode colocar artigo, retirar artigo, ter visibilidade. E aí eles começaram a colocar ferramentas de qualidade, assim, dizendo, ó, as pessoas usaram, quem lê mais esse artigo, esse tipo de pessoa, seja, esse artigo foi mais acessado e tal. E essa coisa fez com que eles colocassem também um fórum, vários fóruns na discussão. Você pode postar perguntas, você pergunta em matemática, tem 10 respondendo mesmo toda hora. Viu? E pior que é legal, que é ao redor do mundo inteiro. Inclusive, lhe digo mais, esse ResearchGate te ensina inglês, porque você fala inglês com os caras. Então, mais um motivo você aprender outro idioma, entendeu? E é um barato que, por exemplo, tem artigo que é de revista que tem direitos autorais, né? Ou seja, você não pode vender o artigo. Mas você pode, como eu posso pegar, por exemplo, um livro aqui, ó, e emprestar para o meu amigo Ricardo, falar, Ricardo, esse livro aqui eu estou te emprestando para ler, isso não é pirataria. Então, você pode disponibilizar, né? Ou seja, compartilhar um artigo seu com as pessoas. Então, o cara pergunta e pede, fala, olha, isso não é legal. Dizendo, olha, professor, eu gostaria de ler seu artigo. Está aqui, leva ele para... Ou seja, eu compartilho contigo esse tipo de coisa e você lê. E aí, as pessoas muitas vezes te orientam para caminhos muito interessantes, dizendo, ó, você está lendo, que livro você está estudando? Mas esse tipo de coisa. Então, esse livro é ruim, pega esse outro, pô. Entendeu? É mais ou menos isso. Então, tem diversas possibilidades nas redes sociais para aprender coisas desse tipo, inclusive computação, viu? Outras coisas. Tem fóruns e grupos aí muito interessantes para discutir essas coisas. Perfeito, professor. E hoje, quando se pensa nessa abundância de dados à disposição,
nesta competição agora que não tem mais fronteiras. Então, o pequeno produtor, o pequeno comerciante, agora ele compete com o cara lá da China, ele compete com o cara nos Estados Unidos. E, além de tudo, ainda, um universo em que a informação muitas vezes vem de uma forma atravessada, né, com fake news, com informações que nos levam a enxergar uma realidade diferente daquela que deveria ser. Uma forma de enfrentar isso seria esse pensar matemática, trazer essa capacidade, instrumentalizar as pessoas para que elas tivessem autonomia de entender o que é um resultado de uma vacina, o que é a eficiência de um mecanismo de conter um problema como esse que nós estamos enfrentando da pandemia. E uma palavra-chave que ficou aqui martelando é justamente essa questão medo, porque há muita resistência quando a gente fala, quando a gente coloca lá uma fórmula, alguma coisa num artigo, em determinadas áreas que até bloqueiam o artigo porque não aceitam aquilo que... Não, você está derivando para a matemática. Como é que a gente pode enfrentar isso, professor? Eu tive artigo que o cara disse assim, eu me entusiasmei e botei muita matemática no artigo, né? E o cara disse, artigo extremamente esotérico, o público não vai conseguir entender esta coisa, fala para o autor retirar toda essa porcaria que ele botou aí. Desse jeito, o cara escreveu assim mesmo, essa porcaria que ele escreveu. Oh, que louco, coisa louco. Eu lembrei só de uma coisa, você falou de dados, a gente, quando interpreta dados, é um negócio louco, da fake news do dado. Eu vi um desses tipos de influencer, agora, que é um negócio, uma palavra, é o cara que fala de tudo e não fala de nada, né? Uma moça muito elegante, assim, muito simpática, muito, assim, bonita, muito, e fala muito bem, tem uma articulação muito boa com as palavras, né? Sempre muito bem arrumada, dizendo que ela descobriu, né? Lendo livros antigos, que cebola é um mal para resolve qualquer mal na sua casa. Que se você cortar meia cebola, botar meia cebola em cada cômodo, ela atrai todos os vírus, as bactérias, e aí a casa fica limpa. E depois de um tempo ela fica preta, porque ela absorveu tudo isso. Aí eu pensei assim, olha, vamos esticar essa coisa para ver se tem sentido, né? Ela falou da qualidade, vamos para a quantidade. Revendedor de cebola seria imortal, né? Produtor de cebola seria imortal, se fosse verdade. Então você vê que... Entendeu? É tal história. Isso é besteira que o pessoal fala, né? Por exemplo, quando você fala de dados, você tem que pensar com lógica, né? Informação tem que pensar com lógica. Eu vi outro vídeo de fake news, que o cara dizia que analisando as revistas da Johns Hopkins University de medicina e tal, Johns Hopkins University não tem revista de medicina, cara. Nunca teve. Dizendo que o Covid não pega assim, não é verdade. Não, nunca teve, cara. Entendeu? Então, da mesma maneira, o que a gente tem que aprender a fazer? Raciocinar com lógica. Não é ser São Tomé, né? Só ver para crer. Mas raciocinar com lógica. Tem coisa que é plausível, tem coisa que não é, cara. Tem coisa que não faz sentido, né? Então, outro vídeo dessa semana, o cara dizia assim, ó, você limpa o nariz, a garganta, toma chá quente, que o vírus combate o Covid. Obrigado. Você pegou o Covid e ele vai ficar esperando você lavar o nariz, né? Ó, espera aí, cara, dá um tempinho, vou chegar em casa, vou lavar o nariz, vou te eliminar. Não funciona desse jeito, a proliferação dele é imediata, né, cara? Tá certo? É um negócio absurdo. É um problema de PG, né? Ele cresce em PG. Ele é violentamente, então. Outro problema matemático, né? Ele cresce em PG. Ele não cresce em PA, ele não vai se somando, ele vai se multiplicando. Então é um negócio absurdo, tá certo? Por isso que ele é contagioso, por isso que ele é problemático, né? Ou seja, é uma coisa absurda, né? É uma pena, porque hoje a gente tem dados à disposição, hoje a gente tem um recurso extremamente útil e que poderia ajudar as pessoas a ganhar autonomia, a ganhar, inclusive, empoderar as pessoas. Mas está difícil. Está difícil. Então, se eu for agora na Johns Hopkins University, que é o painel do Covid mundial, você vai falar assim, olha, tá, são, quer ver? Fala até os números aqui, cara, muito rapidamente. Em 30 segundos, acesso a esse painel mundial aqui, ó, né? É um painel muito simples de ser acessado. É só colocar Johns Hopkins University, né? Tá vendo? Ó. Covid Resource Center, aqui, ó. Bom, ali está escrito o seguinte, uma coisa louca aqui, ó. Ele pá de cara, ele te dá um resumo mundial, né? Tá certo? Está me carregando aqui. Sempre, quando a gente quer acessar rápido a internet é lenta, é sempre assim. Parece que os elétrons conspiram contra a gente. Ó. Tá aqui, ó. Então, você tem 104 milhões, aí, se dá para ver, 104 milhões de pessoas infectadas. E mortos, 2 milhões e 600. Você fala, mas 2 milhões e 600 é pouco. Pois é. Cada Boeing tem 400, e quando cai, todo mundo fica estarrecido. Entendeu? Esse que é o grande problema. Ah, mas a gripe espanhola matou 50 milhões. Sim, mas não tinha nenhum recurso.
e nem vacina. Viu? E as pessoas não sabiam esse mecanismo de vírus ainda, né? Como funcionava. Então, com toda a tecnologia, todas as coisas, isso aqui é muito, cara. O tipo de coisa que a gente tem, de recurso que a gente tem à disposição, isso é muita coisa. Eu acho que isso é o que mais dói, né? Por pensar que isso poderia ser evitado, ou pelo menos em grande parte reduzido. Então, mas se você for pegar um número em si e fazer uma análise boba, falar, ó, mas isso é uma porcentagem pequenininha, pô, né, da quantidade de... Tem 7 bilhões e meio de pessoas, só 2 milhões e 200 mil aqui, ó, né, que é 2 milhões e... Cadê o número aqui, ó? É 2 milhões e 260 mil, ou 261 mil, vai, arredondando. 2 milhões e 261 mil. 2 milhões e meio de pessoas. Isso é muito pouco, perto dos 7 bilhões. Pois é. Só que quando ela tem nome, endereço, deixa de ser. Então, você tem que olhar o número e também não pode olhar com essa frieza. Né? Você tem que entender que isso é um problema de política pública, cara. É um problema, exatamente, quando você toma certas medidas, você freia um processo, uma cadeia de processos. Né? É uma cadeia, ou seja, a rota do caos, a rota da imprevisibilidade, que volta a ser um problema matemático, né? De probabilidade, okay? de matemática estatística, estatística matemática. Você volta a essa história. Então, se você deixa ao Léo, né, deixa ao bel prazer, essa coisa se prolifera. Lamentavelmente, viu? Portugal teve 1001 atitudes positivas, mas teve as festas de final de ano. Né? E aí, ou seja, em período de inverno, que as pessoas ficam mais fechadas e tal. E de repente dá outro surto, vem outra onda. E aí o governo volta a ter lockdown. Então, a Alemanha aconteceu isso, a Espanha está acontecendo, a gente está acontecendo isso. As pessoas não conseguem enxergar uma teoria de grafos simples, né? Porque não adianta eu vou me reunir só com a própria família, porque isso vai extrapolar qualquer universo de controle depois, porque isso vai... Então, mas isso é um problema de raciocinar com lógica, o raciocínio lógico-matemático. Então, e olhar o número, a gente tem que aprender a ler número como o número é, né? Falando, mas isso é pouquinho, gente, isso é uma besteira. Vai morrer mesmo, vai morrer 50 milhões. Mas que é isso, cara? O que é 50 milhões morto? Pelo amor de Deus, é muita coisa. Perfeito. Professor, nós estamos aqui caminhando já para o final da nossa primeira intervenção, porque essa eu vou chamar só de primeira, porque com certeza eu vou pedir que você faça mais participações conosco aqui da nossa playlist. Eu queria que você deixasse aí alguma palavra de incentivo para quem está chegando agora, para quem está na graduação, para quem, mesmo quem está já atuando profissionalmente e que pensa em voltar a estudar e que às vezes tem medo da matemática ou sabe que a matemática vai estar presente em algum momento ali. O que você poderia nos indicar para ajudar a melhorar isso, incentivar essas pessoas? O professor Dirceu, acho que caiu. Alô, professor? Que pena. Que pena, que pena. Perdemos a conexão. Resultado do mundo digital. Bom, de qualquer forma, eu deixo aqui para vocês os slides, inclusive com a falha que eu tive de não apresentar o professor Dirceu, mas está aí os dados dele, e no final, aqui na descrição do vídeo, eu vou colocar as referências do professor, vou colocar inclusive esse link para que possa enxergar os dados aí da pandemia, né? Mais um recurso, e fica aí as palavras de incentivo, né, que ele deixou, essa questão que a gente precisa superar o medo, aprender a pensar matematicamente, não só quem é da matemática, mas também quem vem trabalhando em outras áreas. O pensar matemática não significa usar a gramática da matemática, como ele bem disse, tá certo? Muito obrigado a todos, nós voltamos então no próximo vídeo. Lembrando que nós temos aí um vídeo a cada semana, deixem os seus comentários, suas sugestões, se possível uma curtida, e vamos compartilhar conhecimento, aumentar a nossa capacidade de pensar com autonomia, pensar matematicamente. Muito obrigado a todos e até a próxima.